E hoje vamos modelar vagões e carros de passageiros. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Neste vídeo, eu mostrei a vocês o passo a passo, as dificuldades enfrentadas e as soluções que eu encontrei no processo de montagem e customização dos vagões box Geely fabricados pela Javaro Models. Hoje eu comecei a mexer no vagão da Javaro Models, no vagão fechado da Companhia Paulista. Para quem não viu, eu já mostrei o unboxing deste vagão, mas recapitulando, ele é fabricado pela Javaro Models, do meu caro amigo Rafael Javaro, que lançou outras versões também, e outros modelos agora. Vou deixar o link da Javaro Models na descrição. Veio o corpo do vagão, teto, 3 truques de bitola HON3 ou HON, bitola estreita do HO. Não veio, eu vou chamar de passadiço, mas é a plataforma frontal para colocação do freio, mas o Rafael vai dar para mim em breve, que eu já falei para ele. O que vai ser necessário fazer? Em primeiro lugar, eu vou ter que resolver um pepino aqui na parte de baixo. Não é um pepino grande, mas é do lote que eu comprei. Nessa época ainda não era disponível, já que o Rafael agora atualizou o modelo. Não eram disponíveis os suportes para colocar os tirantes. Tirantes que preferencialmente devem ser fabricados e não utilizados da Fiatesc. Então, para tentar resolver isso, eu cortei 8 peças de plástico para colar embaixo e formar a base do tirante, para ficar um pouco mais afastado, como no modelo atualizado que o Rafael fabrica e no modelo original. Só que o que eu cortei ficou muito Golias, ficou gigantesco. Então eu passei 1 hora da minha vida cortando essas peças e não vou utilizá-las. Você tá falando sério? Pelo menos não aqui. E vou ter que ver peças para colar aqui. Mas no modelo mais novo, quem for comprar agora, já tem os encaixes para o tirante nesse travessão central. Aqui o par de truques Fiatesc que eu vou utilizar. Para eu poder utilizar eles, eu vou ter que colar uma porca ou duas para dar altura do truque no modelo, porque senão o truque fica para dentro do modelo. Então, para dar a distância, vou ter que colar uma porca e daí utilizar parafuso mesmo para o truque poder girar. Daí eu não uso a pecinha de pressão da Fiatesc. E aqui é o arame que meu pai arranjou para eu poder fazer
tanto os estirantes quanto o freio de mão, o cabo do freio de mão. Ainda não peguei a arruelinha para fazer o freio de mão, preciso pegar uma hora. E por enquanto é nisso que a gente está parado. Bem, depois de fuçar nas quinquilharias de meu pai, encontrei 8 pecinhas, só para comparar com o tamanho da que eu tinha cortado, bem menor, né? E que servirão para fazer a base do vagão Dili. E também o freio. Bem, eu fiz as marcações aqui embaixo para poder colar aquelas pecinhas. Eu tomei por base a longarina central para fazer a parte central. E aqui eu tomei por base a parte interna da parede do vagão. A face interna. Aproximado, lógico. Eu usei uma caneta de marcar DVD. Nem sei como chama isso oficialmente hoje. E uma régua para ter base, uma base reta. E agora eu vou colar as pecinhas. Colei as peças. Acabei optando por colar só uma ao invés de duas. Ao invés de dupla, né? Como estava antes. Porque em dupla ia ficar muito grande. Porque na hora que eu fui colar eu descobri que isso daqui não está soldado. Isso daqui, de alguma forma... Deixa eu pôr pra cá para não cair. Isso daqui... Não sei que tipo de cola é essa. Mas ele tá só junto. Não sei se deu para vocês verem. Replay instantâneo. E simplesmente ele solta. Então também ia arriscar soltar depois. Se eu colasse duplo. Mas um só já tá bom. Acabou ficando melhor do que eu esperava. Tá em processo de cura ainda, mas já dá para virar. Já fica daí o apoio para os estirantes. Esse daqui acabou ficando meio fora. Esse daqui da ponta ficou meio fora de posição, mas eu vou tolerar. Até porque foi o primeiro que eu colei também. De resto até que ficou bem alinhado. Daí os estirantes vão aqui por cima. Até mais ou menos essa área aqui. Eu vou ver nas fotos onde que eles terminam. Para poder cortar 4 peças de arame. Para poder fazer eles. Ainda não separei as porquinhas aqui para colocar no truque. E como vai ter porquinhas, eu vou ter que fazer um suporte igual nos vagões da Friatesc. Que vem aqueles pinos laterais para dar... para ele não ficar balançando na hora que ele tá rodando. Mas no geral eu gostei do resultado. Lógico, depois vou pintar de preto o vagão inteiro. Que a cor dele é preta e o teto marrom, se não me engano. Vou confirmar. E essas peças também vão ser pintadas de preto. Não vai ficar nessa cor estranha. Hora da baguncinha. Peguei um monte de... Algumas arruelas. Algumas porcas. Isso daqui já tinha, né? Cortei 4 arames para os estirantes. 2 parafusos que servem nas porcas. Eu vou cortar eles, gente. Para ficar do tamanho correto. Agora eu vou colar essas porcas na base do vagão. Aqui na base onde é encaixado o truque. Para poder ter a distância para o truque fazer a curva. Uma hora depois. A ideia funcionou? Não, não funcionou. Corta isso. Tentativa 2. Na verdade, terceira. Eu arranjei porcas maiores.
mais altas. Lixei. Deixa eu ligar aqui. Lixei o pininho que vem lá dentro original para poder deixar ele numa altura mais baixa. Para a porca ficar mais baixa em relação ao corpo do vagão. Para poder deixar o truque livre para girar. No entanto, como eu tinha planejado antes, a porca tinha ficado muito alta. Deixa eu ver se já pode virar ele aqui. Ele tinha ficado muito alto em relação ao chão, ao trilho. Estou tentando diminuir um pouco a altura dele. E vamos ver o que vai acontecer agora. Se der certo, eu vou cortar os parafusos. E pelo menos o vagão Dilo já vai ter truques. Olha o novo integrante ali. Pelo menos não foi o vagão dele. E funcionou. Vou comparar aqui os dois. Aí ficou alto. Não tem muito o que fazer a respeito. Afinal, ele foi construído para usar os truques originais, que são mais baixos. E tive que adaptar para usar o Fiateschi, colocando uma porca. Mas tá rodando, tá funcionando. Eu já rodei em todas as linhas da maquete, empurrando, lógico, com a mão, né? Usando esse vagão aqui como apoio também. Posso dizer que ficou satisfatório. Deixa eu mostrar como ficou embaixo para vocês. Ficou suficientemente firme. E acho que pode passar agora para a próxima fase. Que vai ser a confecção dos estirantes e das escadinhas. Esqueci o nome, da base das escadinhas deste lado aqui. Aqui e aqui. E assim o vagão dele começa a rodar. Ele só tem escadinha nessa parte aqui, não tem nessa. Muitas coisas. Não tive muito tempo ainda para falar sobre este aqui. Este é o vagão Dili da Companhia Paulista, fabricado pela Javar Models, mas é o modelo correto, com a cabeceira aberta, que é o lugar onde que ia o guarda-trem. Algo muito comum nos vagões do início do século XX. Geralmente toda a composição cargueira tinha 2, 3, 4 tipos de vagão com essa característica. Pobre guarda-trem, sofri aqui. Veio com truques. Esse daqui, na verdade, vamos começar assim. Ele já, em relação ao outro aqui, que é mais antigo, ele já tem algumas novidades. Se o celular focar, que ele não vai focar, Não. ele já vem de fábrica com os apoios para os estirantes. Antes não vinha, agora já vem. Que é essa parte aqui, que nesse outro eu tive que fazer uma adaptação.
Esses daqui também, agora a Javario Models lança o truque no HO correto. HO correto quer dizer o HO padrão. Antes eu só lançava no HON3. Esse daqui também veio com HON3, mas o Rafael Javario deu de brinde e para testes alguns truques de HO padrão. Os rodeiros eu que consegui. Aqui catando as coisas aqui de meu pai. Então eu vou usar os truques originais da Javario Models neste daqui. Esse daqui vai continuar com o truque Fiatesc. E para fins de comparação, um detalhe interessante que ocorreu entre um lote e outro é que o Rafael Javario descobriu que nos primeiros lotes, caso do vagão da direita para vocês, estava fora de medida. Os lotes mais novos, que é o caso do vagão da esquerda, já estão nas medidas corretas. Então, embora de comprimento eles estejam corretos, um acabou ficando mais alto e mais largo que o outro. Mas enfim, isso daqui é só uma curiosidade e é bom saber que houve a correção. E esse daqui eu estou mexendo devagarinho, vou começar a mostrar agora também os passos do que eu vou fazer nele. Para este aqui, eu cortei e já dobrei estirantes 4, os estribos 4 também. Não sei se eram 4, não existe foto para ajudar. E 2 pegamãos para vir no teto. Deste lado e deste lado. E já começando a mexer para esse outro aqui, esse outro, um lado dele vai ser CAD e o outro vai ser Fiatesc. E eu vou desenvolver uma forma do engate Fiatesc ficar aqui na posição do CAD solto, sem conexão com o truque. No mesmo sistema que a Fiatesc lança hoje nas álcool e creio eu também nas AC44. Como eu não tenho AC44, eu estou chutando. Mas parece que é assim. Então eu separei um pedaço de engate, cortei 2 plaquinhas de plástico e vou começar a modelar isso. E vamos ver o que vai dar. Estribos instalados. Estirantes também. Não sei se eu vou colar aqui atrás. No carro que tem na Paula Souza tem um desse lado aqui. Mas o carro da Paula Souza não é o mesmo desse daqui. E eu não tenho... O carro não, vagão. Errou! O vagão que está na Paula Souza não é o mesmo desse daqui. Já que aquele lá é Sorocabana, esse daqui é Paulista, fase Paraná Santa Catarina. E eu não tenho fotos deles quando já operando na Paraná Santa Catarina. E nem na Paulista. Eu tirei o teto para ficar mais fácil. E aqui eu tô colando o engate, fazendo o teste. Pra ver como que vai ficar. Primeira mudança no DIL CPF. Instalação dos truques. Vai precisar de uns ajustes. Esse daqui tá um pouquinho mais preso do que esse. E vai ter que dar uma... Vou ter que lixar... Ah, tá aqui. Vou ter que lixar... Cortar algumas rebarbas nos truques. Mas tá indo bem.
Ficou um Davi e Golias aqui, comparado com o Tuque Fiateschi. Agora eu vou precisar ajustar também como instalar o engate CAD numa altura que fique condizente com as locomotivas e outros vagões. O outro aqui já tem engate CAD. Vamos ver como vai ficar. Bem, eu não tenho falado desse vagão aqui, que tem sido um projeto à parte. Mas como o que eu fiz nele vai se replicar naquele outro, na instalação do CAD e do engate Fiateschi e nos carros de passageiro, então agora eu vou mostrar o que eu fiz nesse daqui. Ele é um vagão da Fibria, da bitola métrica, enviado pelo Norberto também. Ele já tinha vindo com truques, engate CAD de um lado e sem engate do outro. E eu decidi transformar ele em um madrinha. E para isso eu precisava instalar o engate Fiateschi. Eu poderia colocar só o truque Fiateschi, mas eu resolvi que eu queria deixar o truque original. Então eu precisei instalar o engate Fiateschi de alguma forma. E na minha tentativa de fazer isso, eu desenvolvi um sistema, tal como eu já mencionei antes, parecido com o que a Fiateschi faz nas álcool e acredito eu também nas AC44. Eu desenvolvi um suporte, na verdade um plástico colado no corpo do vagão, um plástico solto colado em cima da haste do engate, parafusado de forma que ele possa se movimentar razoavelmente livre. Teoricamente funciona como um CAD, você tem que acertar a parte do engate, engatar, quebrar o vagão da Javar Models, né? Dica, nunca façam coisas complicadas com uma mão só, enquanto tá usando a outra gravando. Que vocês vão pagar mico. E ficou bom. Talvez ainda precise de ajustes, mas tá rodando. Eu não testei o lado do CAD, embora eu tenha uma locomotiva que use CAD, porque os trilhos não estão lá muito limpos para isso, e eu estou com preguiça de limpá-los. Então esse sistema que eu desenvolvi aqui eu vou usar no vagão da Javaro Models, que vai ser madrinha, e nesses carros de passageiros. Eu não instalei, estou testando o CAD. Eu tive que recorrer à ajuda do Rafael Javaro para entender como montar. Então vou explicar também para vocês, tanto para quem tiver dúvidas quanto para quem for marinha de primeira viagem como eu na questão de usar o CAD. Eu vou tirar aqui e vai desmontar tudo porque está só encaixado. Você tem que passar, o CAD vem com a caixa, né? Essa caixa aqui de metal, você tem que abrir ela, tirar o engate CAD. E se focasse eu agradeceria, mas você tem que colocar só a haste do engate CAD. Tem o número correto, eu vou colocar na tela qual é o número. E você encaixa ele nesse pino, passando por dentro do suporte do vagão. Ele fica aqui dentro livre e posteriormente cola uma placa de plástico bem fina por cima para fechar. Como eu ainda não vou colar, porque eu vou pintar o vagão, então não vai ter o engate ainda nele. Então tá tudo solto, eu só coloquei para testar. E tá funcionando.
Agora que eu tirei dali, não vai dar para mostrar funcionando. E agora desse lado eu vou tentar fazer uma coisa semelhante com o engate Fiatesc, tomando por base o que eu fiz nesse vagão e eu já mostrei em vídeo. Criando uma haste igual do Cadí, furada para ficar no pino. Fina o suficiente para passar por aqui, mas ainda assim resistente o suficiente para não dobrar e não quebrar. 3 horas depois. Engate Cadí. Engate Fiatesc. E eu acabei fazendo no mesmo sistema. Vou soltar aqui porque ele está solto. Acabei fazendo o mesmo sistema. Não é um engate Fiatesc realmente. Não sei de que marca é esse engate aqui, mas é o mesmo estilo. E eu adaptei um pedaço de engate CAD de locomotiva a vapor, que não serve para nada. Mas se não serve para nada no original, pelo menos aqui serviu para montar o engate do vagão. E está funcionando. E da mesma forma que o Cadí, tem que acertar para engatar. Ou seja, a gambiarra funciona. Agora nós temos um Madrinha antigo e um Madrinha novo. Já dá para usar em 2 tipos de trem de carga. Bem, eu colei o freio de mão na ponta de um alfinete e começa a tomar forma o sistema de freios do vagão Dili. Eu fiz o suporte para o freio do vagão Dili. Não está colado ainda. E está numa situação aqui meio complicada, espero que não caia. Eu fiz com uma base de plástico e 2 arames entortados, dobrados. E agora eu vou colar. Já fiz o furo para passar o freio. Não sei se eu vou colar ainda o arame com o alfinete com freio. Aí, Rafael Javaro. Você que estava preocupado porque não esqueceu a pecinha, ó, mas a pecinha tá aí. Meio de JJF Produções. E está colado. O suporte, não foi de mão. Foi de mão tá solto. É só para mostrar como que fica. Daí depois eu vou ajustar o freio de mão. Talvez fazer um suportezinho aqui embaixo para deixar ele mais reto. Agora eu vou colar os pegamãos aqui em cima. Daí toda a parte de detalhamento do vagão vai estar pronta. Vai ter que entrar na parte de pintura e decalque. Pegamãos instalados no teto. Ficou uma maravilha. Maravilha. Para não falar outra coisa. Santo Deus, quero dizer que não é assim uma Brastemp, né? Não gostei muito do resultado, mas vou ter que conviver com isso. Agora eu acho que em questão de detalhamento bruto, é isso. Só fica faltando daí a parte de colocação do freio. Um ou outro detalhe menor também na parte do freio. Mas daí para isso eu vou ter que ter o vagão pintado para poder dar continuidade. Eu fiz os estirantes e os estribos para esse vagão da Javaro Models.
E confesso que gostei bastante do resultado, ficou bem melhor do que no outro vagão ali. E foi até mais fácil de colar. Teve um que descolou, vou ter que colar de novo, um lado. Um desses dois aqui, vou ter que colar de novo. Mas ficou muito bom. Começamos a pintura do vagão Dili. Vamos ver como vai ficar. E aqui eu pintei as placas plásticas que vão ficar embaixo do suporte do engate na outra unidade. Depois, quando tiver montado, vocês vão entender. Acabei de dar uma demão de tinta com preto fosco. Vamos ver se realmente vai ficar fosco. E assim ficou o vagão Dili pintado. Ainda está em processo de cura. Ficou uma ou outra falha. Talvez eu ainda vá passar mais uma demão. Meu medo é passar muita tinta, acaba ficando brilhante e não fosco. Mas depois eu vou ver se eu passo mais uma demão. Já ficou uma aparência bem diferente. E aqui as duas pecinhas que vão coladas aqui embaixo para manter o engate firme dentro do corpo do vagão. Eu tinha que pintar elas primeiro para depois pintar o resto. Bem, além do outro vagão que está ali meio montado, eu pintei a carcaça do segundo, o corpo dos truques, não os rodeiros. E aqui eu já tinha mostrado as duas peças que vão embaixo para fechar os truques. Acabou ficando uma falha aqui dentro, não consegui resolver. E nem vou tentar mais porque já está acumulando muita tinta nessa cabeceira. Acreditem, eu tentei. Mas tirando isso, ficou uma boa cobertura e um resultado muito bom. Agora amanhã eu vou colar a base dos engates, e os engates, lógico. Parafusar os truques. E a única coisa que vai faltar são os tetos, tanto deste quanto do outro aqui, que eu ainda vou precisar comprar tinta cinza para pintar eles. Num tom mais ou menos parecido com o da V8. Além, é claro, de decalcar os vagões. 2000 anos depois. Bem, eu queria gravar esse vídeo com o trem rodando. Tanto que até a V8 tá ali e eu espalhei a composição. Só que o dito cujo aqui, que eu montei os truques para fazer o teste, não passa nessa curva porque aqui tem um buraco causado pela rampa. Que a rampa torce esse AMV. O que causou que essa emenda de trilho aqui, deixa eu tirar os vagões daqui para mostrar, tem um buraco. O trilho realmente faz assim. Aqui é mais alto e aqui ele afunda. E como esses truques, esses rodeiros são de flange baixa, ele simplesmente não consegue passar aqui sem descarrilhar. Ele até consegue, mas muito devagar. Mas dependendo de como ele passa, ele entra no... O flange passa por cima do trilho e aí descarrilha. Da questão dos vagões Dili estão funcionando bem.
Exceto esse problema que eu mencionei, que nesse ponto o flange passa por cima do trilho e descarrilha o vagão. Aí, exatamente nesse ponto, que é onde entra, passa por cima do buraco que forma no trilho e aí descarrilha. Eu inverti a posição do vagão, não inverti o truque como falei que ia fazer. Já é a quarta volta. Por enquanto, funcionando normal. Agora, um problema que eu percebi agora, na verdade já tinha percebido antes, mas é isso aqui. A altura dos engates. Ficou muito alto no Dili em comparação com o resto da frota. O que talvez signifique que eu vou ter que refazer o engate. Eu parei os testes porque, em primeiro lugar, eu vou ter que ver o que eu vou fazer a respeito disso, né? A altura dos engates. Do lado do cadê até ficou bom. Aqui desse lado, como eu já acho que até tinha mostrado antes, ficou muito absurda a diferença. Eu não sei como que eu vou resolver. Mas eu coloquei ele para rodar no sentido horário. E aí descarrilhou nesse ponto onde está o bobineiro da FEPASA. Exatamente esse truque que era o mesmo que estava descarrilhando ali quando o vagão estava na outra posição. Então, a primeira coisa que eu fiz foi apertar um pouco mais o parafuso, porque talvez ele estivesse encavalando, o truque estivesse encavalando no encaixe do corpo do vagão. Mas eu ainda não sei ao certo se vai funcionar. Eu não fiquei testando depois disso. Testando com a mão, parece que ele tem passado por ali tranquilo. Eu fracassei. Não consegue, né? Eu chego à conclusão de que o problema primordial é que a minha maquete, nossa maquete, foi construída para truques Fiateschi, não para truques de outros fabricantes. E o segundo problema é que, justamente por ter sido construída para truques Fiateschi, ela precisa de um truque que tenha mobilidade lateral, algo que esse truque não tem, que é a mobilidade de fazer isso. E ele não tem. Assim como a maioria dos truques de outros fabricantes. Por exemplo, essa SD da Artem. Não, nem é é da Atlas. Então, eu realmente não sei o que eu vou fazer, porque ele realmente não roda esse lado descarrilha a todo momento. O interessante é que o lado que tem o engate CAD não apresentou problemas de descarrilhamento. Então, talvez a segunda conclusão é que falta mobilidade para esse engate. Ele precisaria movimentar um pouquinho mais para compensar, inclusive, a falta de mobilidade do truque. Eu vou testar depois. Talvez eu vou ter que arrancar a capinha que é colada, vou ter que arrancar ela, tirar esse engate e eu vou testar um dos que eu construí manualmente para o carro de passageiro e que, por serem mais compridos, talvez dê uma distância melhor, e por serem também mais finos, eu poder afinar um pouco eles, talvez melhore a mobilidade do engate no vagão Dili. E eu quero deixar claro que em nenhum momento eu estou falando que o vagão é ruim. O vagão é muito bom. O problema mesmo
é o assentamento dos trilhos na minha maquete, que foram feitos em uma outra época, com outro material rodante, com outro pensamento, e que não se adapta a material rodante sem ser Fratesc ou Atma. Prova também de que talvez seja falta de mobilidade do engate é que o vagão fibria, o engate gira praticamente 300 graus e ele não tem apresentado problemas de descarrilhamento. Também tendo os truques com flange baixa, rodeio flange baixa ou trava-língua. E também sem mobilidade lateral. Como esse vídeo estava ficando muito comprido, eu resolvi parar por aqui. Mas, em um futuro vídeo vocês verão como foi a conclusão dos trabalhos nesses vagões Geely. Muito obrigado a todos que assistiram. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!